Boa noite! Iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade, e é sempre um prazer estar aqui juntinho com vocês. O nosso programa de hoje está, assim, delicioso. Dê uma olhadinha. Recebemos Lígia Maciel, que nos trouxe aí uma história, a história da sua família, sobre a síndrome de Tourette. Só perceber que ela começou a fazer alguns movimentos que ela não fazia antes, né? Movimentos como piscar, levantar a cabeça, mover o corpo, e a gente percebeu que era uma coisa involuntária. Então a gente começou a investigar. Isso? Ela tinha quantos anos, no caso? Ela tinha 7 anos. 7 anos? Sim. E você começou a perceber uma mudança? Do nada, Elga. Sério? É desse jeito. Fique aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E já estamos na metadinha da semana. Hoje é quarta-feira e é aquele dia que podemos falar de pessoas e acontecimentos aqui da nossa Cuiabá, do nosso Mato Grosso. Chegou a hora do nosso quadro Você em Evidência. E vamos iniciar o nosso quadro com aquela energia boa, porque chegou a hora de darmos os parabéns. E quem fez aniversário nos últimos dias foi ela, Daniela Secolo, empresária forte, determinada. Daniela, desejamos a você toda a felicidade e que Deus continue iluminando os seus caminhos. E olha só, quem também apagou as velhinhas é ele, Moa Duarte, uma pessoa incrível, empresário, decorador de um talento sem igual. Moa, você merece toda a felicidade desse mundo. Parabéns do programa Elga e Você. E feliz aniversário ao empresário cineasta Rodrigo Piovesan. O programa Elga e Você deseja toda a felicidade e muita energia positiva a você, Rodrigo. E olha só quem também está completando mais um ano de vida, o chefe Valdemar Untar, mestre da gastronomia e parceirão aqui do nosso programa Elga e Você. Um feliz aniversário, Valdemar, e estamos com saudade. E toda atenção agora para ela, Rosane Montana, empresária lindíssima e dona da marca de perfumes Montani. Ela fez uma sessão de fotos bafônica para uma revista internacional e arrasou nas fotos. E aí, gostaram do nosso Você em Evidência de hoje, esse quadro fantástico que falamos de pessoas e acontecimentos aqui da nossa terrinha, mas só estamos começando, estamos esquentando porque o programa de hoje está demais. Já já a gente volta.
continuamos com a transformação da Estela Welter e estamos aqui no Shopping Estação e hoje vamos gravar na Agatha Joias, que é a última parte da composição dessa transformação. Passamos pelo seleto, transformando primeiramente a imagem, cabelo, maquiagem, mudamos o look, tudo orientado pela super profissional, consultora de imagem Miriam Fabrini. E para finalizar, vamos à Agatha Joias, que tem os acessórios, gente, maravilhosos, semi-joias, assim, finíssimas. E nada melhor para coroar esse grande finale da transformação com esses acessórios que sempre elevam o padrão de cada look. Então, vamos comigo lá diretamente para a Agatha Joias, que a Miriam e a Estela já estão me esperando. Chegamos aqui, olha, na Agatha Joias do Shopping Estação e já está tudo pronto, minha gente. Olha, Miriam Fabrini e Estela Welter aqui nos aguardando e com tudo escolhido, né? Já está tudo escolhido. Vamos aqui saber, olha só como a Estela Welter já está. A Miriam já nos conte cada detalhe dessa composição que realmente transformou o look. Maravilhosa essa composição. Colocamos mais um ponto de cor aqui, com os tons, com detalhe em vermelho para combinar. E vai dar um valor ao look aqui, porque acessório é a cereja do bolo. Acessório é vida, né? Nossa, como transformou. E eu tenho certeza que os nossos telespectadores estão vendo essa transformação. Valoriza o look, né, Miriam? Super valoriza, né? Dá um super diferencial. E eu amei os acessórios da Agatha. Já estamos aqui, finalmente, com a Estela Welter, com o look finalizado, todo um processo que durou vários dias, minha gente. E olha só, sapatos capodarte, combinando com o look escolhido pela Miriam Fabrini, que casou muito bem com a Estela, e para coroar os acessórios da Agatha Joias e, lógico, cabelo e maquiagem do seleto. Estela, nos conte aí qual é a sensação depois de todo esse processo. Eu amei o dia, amei todos os presentes, estou muito feliz com o sorteio, com as parcerias que foram escolhidas para esse sorteio. Acho que não poderiam ter escolhido parceiros melhores. São prêmios de altíssima qualidade que me deixaram muito feliz. Agora nos conte pra gente, o que mudou em você? Eu acordei meio entristecida, eu tô com o astral renovado, eu tô mais poderosa e diva como essas mulheres que estão aqui ao meu lado. Em relação à sua imagem, todos os ensinamentos que a Miriam cuidadosamente passou para você, você vai levar para a vida inteira? Com certeza. A Miriam já sabe que até nas aulas virtuais da faculdade eu já tenho seguido os ensinamentos dela. Agora, o que mais você gostou? Das roupas, dos acessórios, dos sapatos, do visual, do visagismo, do passeio de limusine, do almoço. Conte aí um pouquinho o que marcou mais para você, ou de tudo. Eu gostei de tudo, mas o que eu mais gostei hoje foi a companhia. Foi um dia maravilhoso. Gente, olha, nós tiramos lágrimas, que foi uma coisa que cortou o meu coração. Estela, eu que quero te agradecer por toda essa verdade que você está nos passando. Isso aí faz assim, eu tenho certeza que tocou o meu coração e da Miriam também. Obrigada, eu realmente não estava num dia muito bom, então fazer isso hoje para mim foi maravilhoso. Obrigada a todos.
Gente, olha, não é de encher também os meus olhos assim, eu vou ser forte. Miriam, quero te agradecer, olha, eu adorei, você foi a idealizadora de todo esse projeto, me chamou como parceira e nós fizemos isso acontecer. E o resultado da Estela, nossa, tivemos o presente de ter a Estela como ganhadora desse sorteio e fazer sentido de verdade, porque a emoção dela é genuína e a gente fica muito feliz. Eu que agradeço e fico super feliz por saber que nós conseguimos alcançar o objetivo da Estela e trazer para ela hoje essa felicidade. Gratidão. Minha gente, e hoje, apenas hoje, e em relação a esse sorteio, esse projeto, porque virão muitos outros mais pela frente, ficamos por aqui. Foi realmente um prazer imenso a companhia da Estela e da Miriam hoje, de todo mundo que esteve com a gente fazendo acontecer. Eu quero agradecer a todos os parceiros, Seleto Cuiabá, esse espaço maravilhoso que sempre apoia todos os meus projetos, que realizaram o visagismo na Estela. Quero agradecer a Capodarte, parceiraça do programa El e Você, Miriam Fabrini, consultora de imagem, que trouxe aí todo o seu conhecimento. E vocês viram o resultado. Agradecer a Agatha Joias, esse lugar maravilhoso que vocês estão vendo aqui, com semi-joias. São peças finas, banhadas a ouro e com 3 anos de garantia. Quero mandar um abração para a Rejane maravilhosa, que é a proprietária da Agatha Joias e parceiraça também do programa Elg e Você. Look da Dona Fina, que foi de arrasar. Esse vermelho realmente combinou demais, trouxe vida para Estela. Então, assim, só gratidão a todos que fizeram acontecer. E a Lade Limousines, que engrandeceu o nosso dia com aquele passeio maravilhoso. E o Bistrô na Casa, que também está toda semana com o Elg Você, e até nos passou aí a receita de um prato maravilhoso. Aquele filé de pintado estava divino, minha gente. Então é só gratidão, obrigada por estar com a gente e até o próximo projeto. E agora no nosso programa Elga e Você, vamos abordar um assunto. Você ou alguém próximo de você já teve algum tique, algo que chamou a atenção ou não? É disso que nós vamos falar e para isso estou recebendo agora Lígia Maciel. Primeiro eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje e compartilhar a sua experiência, a sua história, Lígia. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui falando sobre um tema que eu adoro, que faz parte da minha vida, né? Que são os tiques. Os tiques que na realidade tem um nome, né, Lígia? Isso. Síndrome de Tourette, é isso? Exato, síndrome de Tourette. A nossa história começou com os tiques quando a Manu tinha 7 anos e eu tive o meu segundo filho. A gente começou a perceber que ela começou a fazer alguns movimentos que ela não fazia antes.
né? Movimentos como piscar, levantar a cabeça, mover o corpo, e a gente percebia que era uma coisa involuntária. Então a gente começou a investigar. Isso? Ela tinha quantos anos, no caso? Ela tinha 7 anos. 7 anos? Sim. E você começou a perceber uma mudança? Do nada, Elga. Sério? É desse jeito. Num dia a criança não tem nada, no outro dia começa a apresentar esse sintoma. E aí a gente começou a investigar. Eu tenho uma amiga que é psiquiatra da infância, que me orientou a apenas observar os sintomas, ver como que as coisas iam evoluindo. E ao longo dos meses a gente percebeu que os tiques, ora se intensificavam, diminuíam, mudavam. E aí, com uma consulta com um profissional, né, da área da psiquiatria, a gente descobriu, e isso entrou na nossa vida, e se chama Síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette. Como eu falei até antes de iniciarmos a entrevista, Lígia, e pela sua experiência, sua vivência, que é intensa, né, com a síndrome, às vezes isso pode passar despercebido, em alguns casos. Existem casos leves? Sim, durante muito tempo, Elga, as pessoas elas nem sabiam que isso formava um diagnóstico. Olha só. As pessoas simplesmente tratavam como mania. Sabe uma expressão antiga que as pessoas usam chamada cacuete? Na realidade, cacuete, é isso? É isso mesmo. Cestro, algumas pessoas falam mais antigas ainda, né? Então, assim, quem nunca ouviu falar? Olha, faz tempo que eu não ouvia falar, então, inclusive. Tem muitas pessoas, Elga, que tratam como se fosse só uma simples mania, e várias pessoas passam a vida toda sem diagnóstico. É muito comum, viu, ter pessoas com 30, 40 anos que só vão ser diagnosticadas. Eu acredito que os mais antigos, e muita gente que está nos assistindo, falou, nossa, isso tem nome, conviveu uma vida inteira sem saber o que é, achou que isso fazia parte do seu ser, né? A síndrome de Tourette, ela tem vários graus, Elga. Então, tem pessoas que têm um grau bem levinho e isso não atrapalha em nada a vida delas. São pessoas que nunca tomaram nenhuma medicação, nunca fizeram nenhum tipo de controle. Agora, existem graus também um pouco mais agravados, em que a síndrome pode sim afetar a autoestima da pessoa, pode afetar as atividades cotidianas dela, até impedir algumas atividades. E nesse caso é muito bom a pessoa procurar um tratamento, porque apesar da síndrome de Tourette, ela é uma síndrome incurável, ou seja, a pessoa vai conviver com aquilo. Pro resto da vida. Hoje em dia existem várias alternativas de tratamentos medicamentosos, tratamentos não medicamentosos, que é a abordagem que a gente tem por enquanto lá na nossa família. E é bom saber, né? Quanto mais a gente sabe, melhor a gente pode enfrentar, né? Todos os desafios, né? Então, você fez uma préviazinha sobre a história da Manu, né? Quando surgiu, ela tinha 7 anos, você, de um dia para o outro, percebeu uma mudança, que no caso dela, eu acredito que para você deu um impacto, né? Apesar que mãe conhece todos os movimentos do filho, mas chamou a sua atenção. É impactante. É impactante. A primeira vez que você percebe o seu filho fazendo tiques é uma coisa que mexe muito com o coração da mãe. Foi por isso que eu comecei esse trabalho na internet, no meu Instagram. Eu comecei a falar no meu Instagram pessoal sobre isso e eu recebi tantos feedbacks, sabe, mães me procurando, que eu resolvi gravar um vídeo explicando para as pessoas de forma bem simples, né? Claro que eu não sou da área médica, quais são os primeiros sinais, como que a gente lida com isso no dia a dia. E foi uma surpresa para mim ver que as pessoas tinham muita receptividade. Eu comecei a fazer um trabalho no Instagram separado, que é o @tiquesnainfância. Olha que só. O meu trabalho é basicamente acolher as mães, justamente porque esse primeiro momento, esse momento onde você percebe aqueles tiques acontecendo e você não sabe bem o que fazer, a gente perde o chão. Mas o que eu quero dizer com o meu Instagram é calma que vai dar tudo certo, porque a mãe é a verdadeira especialista no seu filho. Ela Com sabe certeza. entender aonde agir, o que tirar, o que incluir naquela rotina para tornar os tiques algo natural, porque essa é a abordagem que eu tenho. Se o tique faz parte da vida daquela criança, então nada mais natural que isso seja um assunto da família e que os pais não fiquem repreendendo, sabe? Para com isso, menino. Porque como é involuntário, a criança não tem como evitar. Sem diagnóstico, sem essa conscientização, falar sobre o assunto, chamar a atenção das pessoas, os pais, por falta de conhecimento, quer reprimir aquela reação achando que vai mudar o comportamento, talvez, podemos dizer assim. A primeira reação das mães é essa. Por que esse menino está fazendo isso? Para com isso, menino. E a criança muitas vezes nem percebe. É muito comum que até os 10 anos de idade a criança nem percebe que ela mesma está fazendo tiques. Mesmo os adultos que têm Tourette, eles muitas vezes estão ali trabalhando, eles não percebem que eles fazem
dão uma para a cabeça, algum do lado. A Tourette ela é uma combinação de tiques, na verdade. Ela não são tiques, simplesmente qualquer tique é Tourette. Entendi. Não é assim. Muito importante, né? Isso que você está dizendo. Então, por exemplo, se eu tenho um tique de piscar somente o olho. Pode ser que seja algo passageiro, pode ser que seja algo momentâneo. É muito comum, cerca de 20% das crianças apresentam um tique em algum momento da infância e muitas vezes esse tique se resolve sozinho, é uma coisa que desaparece. Né? É muito comum eu ouvir relatos assim, eu tive tique, mas depois desapareceu, sumiu. É porque ele não era a síndrome de Tourette. E mesmo a síndrome de Tourette, em alguns casos, 1/3 das pessoas diagnosticadas, simplesmente ela deixa de existir quando entra na adolescência ou na fase adulta fica muito mais leve, isso também é muito comum. Mas o que caracteriza a síndrome são a presença de pelo menos um tique motor, pode ser mais de um. O tique motor é um tique de movimento. Então pode ser pescoço, ombro, olho, boca, como fala, às vezes a criança até pula, sabe? Ela faz movimentos, existem tiques super complexos. E junto dele, pelo menos um tique vocal, que pode ser um ruído na garganta, um fungado, pode ser engolir ou fazer pequenos ruídos, soltar pequenos gritinhos. Tipo, coçar a garganta. Tem até um filme que é muito famoso, que se chama O Primeiro da Classe, que mostra um caso de um menino que tem síndrome que ele grita, ou fala palavrão, ou fala alguma palavra. Eu acho que eu já ouvi, já assisti, sim. Mas é importante isso também é síndrome de Tourette? Também. Isso é um grau um pouco mais intenso da síndrome. E é importante dizer que apenas 10% das pessoas diagnosticadas com essa síndrome chegam a ter esse sintoma que se chama coprolalia. Mas nossa, e já é então um grau causa um estresse muito grande na vida da pessoa. Esse é um caso que, por exemplo, precisa de um acompanhamento médico bem próximo. E como está a Manu? A Manu está super ansiosa. E o que é mais interessante que eu gosto de falar é que os tiques, eles não são só aquela ansiedade, tô triste, Não, quando a pessoa está super feliz, os tiques se manifestam também. Então essa semana de retorno às aulas, você pensa. Falando de retorno das aulas, lembrei de um detalhe. Você me falou um tempo antes que a pandemia foi um fator determinante para esse aparecimento, o surgimento, no caso das crianças, do diagnóstico da síndrome, né? Isso é verdade. Pela ansiedade, pela mudança na rotina? Exatamente. Vários pediatras e psiquiatras fizeram, inclusive, posts e conteúdos destacando esse fato de como na pandemia aumentou os casos de diagnóstico de Tourette ou de tiques mesmo na infância. E é muito importante de observar que a Tourette ela tem um componente genético também, além de um componente ambiental. E a pandemia, ela foi um prato cheio para o surgimento dos tiques, porque a criança parou todas as atividades. Quem fazia o exercício físico, que é uma coisa muito boa, teve que parar o futebol, teve que parar a natação. E aí a criança em casa, com certeza o nível de estresse da família aumentou, ainda mais com a escola online, o eletrônico também, o acesso ao online acelera também a criança, é mais favorável ao aparecimento dos tiques. Pelo menos é uma percepção que a gente tem lá em casa. Tem pessoas que dizem que para mim não afeta tanto, eu percebo que o meu filho não faz tanto tique, mas para a gente lá em casa a gente percebe nitidamente. O online é uma coisa que exacerba um pouco mais os tiques, né? Então, fica esse recado, se você percebeu, né, que o seu filho, o seu sobrinho, não comente, não faça gracinhas, tente orientar, tente trazer conteúdos instrutivos para que essa família possa superar mais esse desafio. Eu também sei uma parte interessante da história de vocês, da sua família, é que o seu marido também foi diagnosticado com 36 anos, tipo, ele passou a vida, a infância, a adolescência, juventude, chegou na vida adulta e foi diagnosticado em consequência do diagnóstico da Manu, no caso. Exatamente. Eu vou pedir para você segurar um pouquinho para contar essa parte. Eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho. Estamos de volta aqui com esse bate-papo muito interessante com a Lígia Maciel, que está dividindo a sua história, falando sobre essa síndrome de Tourette, que muitas vezes passou aí uma vida inteira sem esse diagnóstico, sem nem saber
né, o que realmente estava acontecendo, como foi o caso do seu marido. Como que é o nome dele? Francisco. Francisco. Essa parte da história é muito engraçada, porque assim, o meu marido sempre teve tiques. Então, desde o namoro, a gente conversava sobre isso numa boa. E pra falar a verdade pra você, é uma coisa que eu acho até bonitinha. Mas mulher apaixonada, olha, eu vou te... Até os tiques é bonitinho. A gente se apaixona, a verdade é essa. E isso era uma coisa muito natural pra gente no nosso dia a dia. Mas somente quando os tiques apareceram na Manu é que eu fui procurar saber, porque é muito nítido. Na hora você fez uma relação? Na hora a gente não faz uma relação, é impressionante. Foi só depois da consulta, quando a gente comecei a estudar um pouco mais sobre o assunto, um pouquinho antes da consulta, que eu comecei a ler um pouco mais sobre o assunto, que aí que eu percebi que poderia ter um componente genético. Então o que a gente fez? A gente marcou a consulta para os dois. Então, os dois foram juntos na mesma psiquiatra e ela não teve dúvidas, né? Quando ela viu o pai e a filha, ela falou, tá explicado. Diagnóstico fechado. Então, eu brinco muito com isso, que a nossa Mega Sena não é só uma pessoa com Tourette em casa, não. São duas pessoas com Tourette. Exatamente. Diagnosticado aos 36 anos. Exatamente. E assim, como ele passou a vida toda sem nenhuma medicação, é claro que tiveram situações que foram difíceis ao longo da vida, teve sim situações de bullying, mas que são situações que a gente considera que construíram cada vez mais esse caráter dele. Ele é uma pessoa realizada profissionalmente, que ama o que ele faz. Então, assim, eu encorajo muito as mães com o exemplo dele, né? Muitas mães perguntam assim, mas eu tenho que dar medicação para os meus filhos para garantir que eles tenham um futuro tranquilo? A gente diz, varia muito de caso a caso. Por isso que eu digo que cada mãe aqui é especialista no seu filho. Pode ser que a gente esteja falando de um caso muito agravado, que isso seja necessário, mas eu sempre conto o exemplo dele. Olha só, nunca tomou medicação e realmente conseguiu ter uma vida tranquila, normal. Tudo que ele sempre desejou na vida. Olha que maravilha. E ele é um exemplo em casa para minha filha. Tanto que tudo que ele faz, ela quer fazer. Então, ele faz natação, ele ama natação. Ela vai atrás e quer fazer no mesmo horário que o pai para poder seguir ali os passinhos dele. Mas ele é estabilizado? Total, total. A gente assim, sempre vai ter tiques, não teve nenhuma evolução? Não. Nenhuma diminuição, continua... Teve uma diminuição. A Tourette, Helga, ela é imprevisível de caso para caso. Tem pessoas que os tiques começam bem levinhos na infância e vão se agravando ao longo do tempo. O caso dele foi diferente. Os tiques começaram agravados na infância e na fase adulta eles diminuíram. Então hoje tem várias pessoas que conhecem ele que nem percebem. Dizem assim, é imperceptível. Mas a verdade é, na frente dos outros, eles dão uma seguradinha, sabe? Fica se policiando. Fica se policiando um pouquinho. Mas isso não é uma coisa que a gente deseja que as crianças façam, sabe por quê? Porque isso tem um alto custo emocional. Entendi. Então, se você reprime o tique um pouquinho, quando você chega em casa, você tem uma necessidade de fazer eles ainda mais forte. Então, por exemplo, lá na minha casa, eu costumo falar para a Manu, pode fazer à vontade, a hora que ela quiser fazer. Tranquila. Mas eu percebo que ela segura um pouquinho mesmo na nossa frente. Porque em situações sociais, as pessoas elas tentam dar aquela disfarçadinha, ou transformando o tique num movimento mais natural, ou simplesmente segurando a respiração, gente. Eu morro de dó. Então eu falo para ela, olha, pode fazer à vontade, pelo menos em casa, aquele ambiente seguro. Eu acho que é um ambiente que tem que ser totalmente livre de preconceito, livre de repressão, tem que ser um ambiente de tranquilidade para que ela possa ser quem ela é. Isso mesmo, porque quando você está se relacionando e você está preocupado em reprimir os tiques, você não está sendo você mesmo. Exatamente. E aí desencadeia outros tipos de... isso, vai alimentando outros fatores da sua convivência social, né? Mas em relação a tratar... Eu quero saber primeiro, Lígia, antes de entrarmos em tratamento, porque eu gosto, já que você tem esse conhecimento, de passar essas informações. Mas assim, na sua rotina, na sua casa... Teve algumas mudanças? Você adotou alguma postura diferente em relação à sua família para que tenha uma convivência, um desenvolvimento melhor? Sim. A primeira coisa que eu fiz, Helga, foi falar abertamente com a minha família, né? Então, a primeira coisa que eu fiz antes mesmo do diagnóstico, eu sentei sabe aquele almoço de domingo? Sim. Hoje não dá para fazer, mas a gente dá para com a família inteira, com a família não só inteira. Com aqueles, né? Mas na época que a gente podia, eu sentei todo mundo e falei, então, gente, a Manu, ela tá tendo alguns sintomas, vocês já estão percebendo, tá. Nós estamos desconfiados que pode ser a síndrome de Tourette. Então, até que a gente tenha um diagnóstico, ninguém comenta nada, ninguém faça nenhuma gracinha para que ela não se sinta desacolhida.
E aí, depois que a gente teve o diagnóstico, nós conversamos com todo mundo. Alguns parentes falaram assim, é mãe doida, ó, caçando problema. Tipo, mas não é eu nada, levo numa né? boa. Mas eu levo numa boa, mas a família acolheu muito bem. E a mesma coisa na escola. Inclusive, eu tenho 2 e-books que estão gratuitamente disponíveis no meu perfil para as mães que querem começar esse assunto na escola. Então, um e-book é para crianças pequenas, né? Se você é mãe de uma criança muito pequena e quer tratar desse assunto, esse e-book ele conduz a conversa, e também sobre tiques na adolescência, que é fruto de uma pesquisa que eu fiz com os conteúdos que a própria Associação Brasileira de Síndrome de Tourette disponibiliza online. Então, são formas que a gente tem de abordar. E na nossa rotina, no nosso dia a dia, só nós ali dentro de casa, a gente tenta levar uma rotina com muito exercício físico, com alimentação boa, pouco açúcar, porque o açúcar, ó, acelera a criança. É claro que assim, o chocolatinho, o sorvetinho do fim de semana tá garantido. Doses, né, homeopáticas, não é nada exagerado. Mas no dia a dia a gente tenta, né, manter ali tudo ok e ter uma rotina simples e gostosa. Eu chamo esse combo, assim, de você ter um tempo de atenção específico para o seu filho, junto com uma rotina estruturada, né? Hora para acordar, hora para comer, hora para fazer a tarefa, para dormir. Tudo isso traz um ambiente de serenidade, um ambiente que naturaliza, né, a presença dos tiques em casa. Então, eu acho que isso ajuda muito. Vocês têm algum exercício em família, alguma rotina diferenciada? A gente tentou fazer, como a gente chama? Meditação. Mas eu confesso que foi um pouco difícil. Mas muitas pessoas dizem que ajuda muito. Mas a nossa rotina, assim, o que a gente mais gosta de verdade é aquela hora antes de dormir. A gente deixa aquela luz apagadinha, só um pouquinho, lemos histórias, deitamos junto na sala, às vezes a gente assiste um filminho. Esse é o nosso momento, assim, que coroa o nosso dia. Olha que maravilha. Lígia, você realmente está aí transmitindo toda a sua história, seu conhecimento, as informações adquiridas em toda essa experiência, né, desde o diagnóstico. Isso virou um livro? Virou. Inclusive, você trouxe, está aí, conta essa fase. Eu vou te explicar como surgiu a ideia do livro. Durante a pandemia, a Manu, em casa, né, ela estava ali buscando uma atividade. E o que eu sugeri para ela canalizar a ansiedade dela, né, canalizar toda essa energia vibrante que quem tem Tourette tem dentro de si. Eu sugeri para ela escrever. A Manu adora música e poesia. Olha só. E aí ela começou a escrever algumas poesias que a gente foi compilando. Então ela escreveu e ilustrou esse livro que a gente chamou de Giz de Céu, que eu quero presentear você. Isso é um recadinho que eu deixo para as mães, sabe? Esse é uma forma que a gente encontrou de canalizar os talentos dela. Isso reforça muito a autoestima da criança que tem Tourette. Então, a mãe ela pode encontrar alguma coisa, alguma característica do filho dela que ele goste muito de fazer e investir naquilo, como uma forma de dizer para ele, olha filho, você tem um talento, você tem algo que é muito bom. Então, essa foi a forma. Para produzir esse livro, a gente fez uma vaquinha online, então a família, os amigos, todos contribuíram e já já ele vai estar disponível no Instagram, quero te presentear. Quero te agradecer já, Manu Maciel, Giz de Céu. Olha que legal, que linda ela! Olha, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, primeira capa. E a Manu tá aqui, depois nós mostramos uma fotinha ilustrativa. Que legal, muito obrigada, vou ter o prazer de compartilhar um pouquinho da história de vocês com esse livro. E fora o trabalho no Instagram, tem um livro já. Exatamente. Que mais? O que você... Porque eu acredito que é um trabalho que você vai dar sequência aí em toda a sua história, porque cada vez você vai descobrindo mais. Exatamente. A experiência que você vai tendo diariamente, né? Exatamente. Como a Tourette é uma condição perene, né? Eu gosto de falar isso, ela é para toda a vida. Ela tem fases, né? Então a gente vai aprendendo a lidar a cada momento. Eu não sou a dona da verdade, mas o que eu prezo muito é sempre tirar um tempinho do meu dia para conversar com as mães. E a cada relato lindo que eu recebo na minha DM, né? Ali nas mensagens privadas no Instagram, que eu sinto assim, isso renova as minhas energias, sabe? Durante muito tempo, aquele comecinho daquele diagnóstico, a gente se sente tão inseguro, né? E assim, eu poder ajudar uma mãe que está passando por esse momento a dar a mão para ela e dizer, calma, vai dar tudo certo, é uma das melhores sensações que eu já tive na vida. E é uma coisa que eu pretendo fazer por muito, muito tempo ainda. Essa orientação é porque as pessoas, assim, diante de um diagnóstico, ela perde o chão, não sabe qual
quais serão as consequências disso e nem a atitude que ela vai ter. Sim. E você, já passando aí toda a sua experiência, isso aí ajuda muita gente. Ajuda. E eu fiquei surpresa, sabe com o que é? Algo que não é tão incomum assim, né? Eu achava que era uma síndrome rara, mas pelo que eu tenho conversado com as pessoas, não é tão raro assim. Olha então, só. assim, esse é um papel que Mas eu os gosto tiques muito. sempre foi algo assim meio que normal. Você encontra uma pessoa ou outra que tem os tiques. A gente só Agora, não essa fala correlação, como você falou, que eu já não sei, né? Exatamente. Mas, assim, os tiques não é algo presente. Algo que a gente geralmente está convivendo com um ou outro. A gente até tira sarro, né? Exatamente. Em casa a gente tenta trazer isso, Helga, leveza. Sabe, a gente Sim. quer, quando a gente tem um filho, a gente não sabe o que vem no nosso pacotinho. Então a gente vai tentar construir aquela pessoa ali com todo o nosso amor e também com leveza, né, gente? Porque se a gente levar tudo na seriedade, com aquela gravidade, certeza. a gente traz um clima pesado, né? E pra gente tratar com criança é muito importante a gente trazer assim com leveza. Tanto que em casa a gente dá risada, eles pegam o tique um do outro. Às vezes um começa com um tique novo, meu marido já fala assim: ah, não, esse tique não. Esse é meu. Senão eu já vou pegar pra mim. Então a gente tenta trazer assim, sabe, trazer um pouco de graça, sabe? Porque é isso, o humor também nos ajuda a Com levar certeza. com mais leveza. Você me falou que pode acontecer dos tiques desaparecerem, Pode né? acontecer. E os tratamentos, seja com medicamento ou algum tratamento terapia, combinado com exercício físico e N outros, alimentação, que são sempre positivo para a saúde. Chegam também a uma evolução que sana o problema? Não. Não. Eu tenho que ser bem sincera, né? Claro. Existem vários médicos, eu costumo indicar muito o perfil do Dr. Eduardo Perim, o perfil da doutora Ana Eduardo Rauni, Perim. Eduardo Perim, que são pessoas que têm um conhecimento de causa muito grande e eles mesmos falam, todo tratamento tem que ser avaliado o custo e o benefício, né? Toda medicação que pode manejar os tiques, ela possui um efeito colateral. Não existe nenhum remédio que tenha zero efeitos colaterais. Inclusive o óleo de cannabis tem sido investigado, né? E várias famílias utilizam como última linha de tratamento, né? Entendi, Quando algo todo o muito tratamento intenso falha, toda a medicação alopática falha, alguns médicos indicam, né, o uso do óleo de cannabis, mas assim, de certa forma, tudo tem um efeito colateral. Então é muito importante que cada mãe avalie o seu filho. Eu tenho relatos de pessoas que, usando certas medicações, os tiques basicamente zeram, mas é para toda a vida, né? E outras mães que, quando pararam a medicação, sentiram paz. Então, por isso que eu digo, cada mãe é especialista no seu filho, pode avaliar, no caso concreto ali, vivendo a sua vivência, o que é melhor para o seu filho. O que importa mesmo é que pode ter uma vida normal, né? Conquistar todos os seus objetivos, seus sonhos. O que eu brinco conviver com aquilo muito bem. Exatamente. O que eu brinco é normal, Helga, ninguém é. Mas então a gente tem que criar um ambiente de aceitação em que os tiques transitem na nossa vida de uma forma muito natural e é isso que eu quero deixar de mensagem. Com certeza, maravilhoso. E a Manu tá com quantos anos agora? Ela acabou de fazer 10 anos. Olha só, 10 anos. Tá feliz da vida, minha mocinha, gente. Coração de mãe. E retornando agora às aulas, né? Feliz da vida. Feliz da vida. Voltou às aulas de canto, voltou às aulas, né, presenciais, ainda que um pouquinho só, né? Ainda não voltou tudo, mas ela já gente está nessa fase ainda, mas logo, logo tudo volta ao normal. Vai sim. Mas olha, Lígia, eu quero te agradecer muito por ter compartilhado aí a sua história, passado essas informações que eu tenho certeza que pode ajudar muitos que estão nos assistindo, né, para tomar essa iniciativa, dar uma investigada, ver se aquilo é normal, se de repente pode ter uma qualidade de vida melhor. Exatamente. E eu me coloco à disposição, agradeço de coração o convite que você me fez. Fiquei muito feliz de poder transmitir isso para vocês. Quem estiver nos assistindo e quiser me procurar no Instagram, tem o meu @tiques na infância. Ali dentro do meu Instagram eu tenho um canal no Telegram com vários conteúdos gratuitos para te ajudar. E qualquer coisa, conta comigo. Me chama e a gente vai conversando. Que iniciativa maravilhosa, parabéns, viu? E as portas aqui estão abertas. Sempre que quiser voltar, aconteceu alguma novidade, a gente faz questão de estar aí compartilhando com os nossos telespectadores. Muito obrigada. Obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela
e tem também o nosso canal no YouTube e essa entrevista já está lá disponível para você. Então entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.